Salve, salve Rio de Janeiro! Estado do Rio de Janeiro, como é bom poder estar aqui para mais um Responsabilidade. Câncer é uma palavra que assusta todo mundo, né? Pois é, eu sei. Agora, a falta de informação sobre essa doença é que eu acho mais assustador. A grande verdade é que ninguém sabe direito como é adquirido e menos ainda como lidar com esse diagnóstico, não é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Medidas simples e fáceis de prevenir, tratar e, sobretudo, vencer o câncer. Então fica aí, grudadinho comigo, porque o programa de hoje vai ter muita informação especialmente para você. Estamos de volta com Responsabilidade em nossos estúdios Cristino Auro, com quem divido a apresentação do programa, e o Dr. Ricardo Teixeira, ele que é médico, oncologista, hematologista. Que prazer tê-los aqui. Cristino, obrigada por me ajudar a tocar esse belíssimo projeto da Corrente do Bem. Doutor, câncer é uma palavra assustadora, né? Não para os do signo de câncer, mas para as pessoas que recebem esse diagnóstico. Então, o senhor, como oncologista, o que o senhor tem a dizer para quem acabou de receber isso, ou tem um parente, quem está em casa, o nosso espectador? O câncer é uma doença como outra qualquer. Em primeiro lugar, nós temos que tirar o estigma, a marca que essa doença tem. Segundo, é uma doença curável, quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é adequado. Aí vão duas dificuldades. E por último, que é uma doença que tem uma teoria de causa multifatorial. Ela não é só causada por uma questão genética, mas ela é hoje considerada uma doença de estilo de vida. Então, do ponto de vista prático, existem fatores que são evitáveis. Por exemplo, você pode não fumar, não consumir bebida alcoólica em exagero, não consumir gorduras em exagero, evitar o sol em demasia, usar proteção total contra o sol, aumentar na sua dieta o consumo de legumes, frutas e verduras frescas, e consumir alimentação em dieta balanceada. Esses são os fatores principais de prevenção. O senhor falou algumas coisas, foram surgindo dúvidas no passo a passo. Por exemplo, a dieta mediterrânea que sugere um cálice de vinho diário, também legumes e verduras contêm uma certa dose de agrotóxicos. Como é que fica isso? Bom, quando se fala verduras, legumes e fibras em geral, frutas, estamos supondo que elas sejam idealmente orgânicas, né? Que são aquelas que não têm agrotóxicos. O consumo da dieta mediterrânea, ela é muito importante, mas tem que ser excluído o consumo diário do vinho. Ele é uma substância alcoólica, como outra qualquer, e que tem que ser usado com moderação. Muito bem falado, sim. Claro para quem está em casa, mas uma péssima notícia, né? Até porque o consumo do vinho aumentou enormemente no Brasil, né, Cristiano? Verdade. Eu queria, assim, basicamente, focar aqui um ponto. Eu acho que os exames, de um modo geral, são caros. Tem aí a questão dos planos de saúde que dificultam o acesso a vários tipos de exame. Então, sempre aquilo que é mais simples, a prática clínica, o dia a dia da relação do paciente com o seu médico, né? O que é que se pode fazer do ponto de vista da clínica, né? Um diagnóstico mais fácil para se prevenir, para se identificar câncer? Nós, oncologistas clínicos, nós podemos perfeitamente fazer um exame de oncologia preventiva, examinar a pele, fazer um exame de cavidade oral, de boca, fazer um exame de mama, pedir à paciente que faça uma mamografia digital ou de alta resolução combinado com ultrassonografia mamária anual a partir dos 40. Podemos pedir ao nosso paciente que faça os marcadores tumorais, que é um exame de sangue simples, todo ano a partir dos 40. Podemos pedir também que o paciente faça uma endoscopia digestiva alta, né, que é a endoscopia do estômago, a partir de uma certa idade, com uma periodicidade variável, cada 2, cada 3 anos. E o principal é o exame de colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, a partir dos 40 ou dos 45, não anual, mas a cada 5 anos, para tentar diagnosticar esses cânceres que na prática são os mais frequentes, que é o câncer de mama na mulher e o câncer de cólon e reto, tanto no homem quanto na mulher, volta e meia estão empatados. A colonoscopia é um exame importante e a grande motivação é que quando se faz o diagnóstico daquela verruguinha que aparece no intestino, que nós chamamos de polipo, e que quando o endoscopista tira esse polipo, a polipectomia, e na base desse polipo tem um adenocarcinoma, o tratamento é só esse. O paciente não vai precisar fazer uma retirada de um pedaço imenso do intestino,
nem vai precisar fazer quimioterapia e fica curado. Então é sempre importante lembrar que a colonoscopia deve ser feita a cada 5 anos. Então existe um exame de sangue que pode detectar um futuro, uma tendência genética ou uma predisposição à pessoa adquirir? Existem vários exames de sangue. Os principais realmente são o BRCA1 e o BRCA2, para 3 mutações gênicas, para a tentativa do diagnóstico daquela paciente que vai ter o câncer de mama tipo genético. E o segundo são os marcadores tumorais, mas essa é uma parte um pouco polêmica, um pouco ainda duvidosa, porque na prática clínica a maioria dos médicos, não nós, mas a maioria dos médicos em geral, só pede um marcador tumoral naquele paciente que teve um câncer. Entendi. Então faz o CA15.3 naquela paciente que teve um câncer de mama, faz um PSA naquele paciente que teve um câncer de próstata para acompanhar, mas hoje nós sabemos que esses marcadores tumorais conseguem fazer um diagnóstico relativamente precoce, mas ele aumentado não quer dizer obrigatoriamente que seja um câncer, pode ser também uma doença benigna começando. Qual o grau de assertividade que esse exame de sangue para detectar o câncer de mama pode ter, doutor? Ele chega perto de 100%. Uau, que boa notícia, Cristiano. É um Você exame tinha ideia caro, disso? é um exame caro. Quanto custa? O BRCA1 e 2, por exemplo, é um exame que custa entre 300 a 400 reais. Ele não tem cobertura nem no sistema único, nem cobertura por operadora de saúde, porque ele não entrou no rol de procedimentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Esse exame, ele, na prática, acaba sendo um investimento, ele é barato e poderia salvar vida de mulheres. 300, 400 reais para qualquer vida é de graça, né? Está na promoção. O outro que é importante seria o tratamento de parar de fumar, chamado de cessação tabágica. É naquele grupo de pacientes que fuma 10, 15, 20 anos, ser convencido a parar de fumar ou aquele jovem não começar a fumar. Isso também é muito importante. Existem remédios hoje que agem no receptor cerebral e o paciente fica completamente livre da dependência química. Porque o tabagismo hoje, nós sabemos, ele não é uma doença do adulto, ele é uma doença da criança. Da criança? Da criança, é uma doença pediátrica o tabagismo. A criança começa a fumar, isso na maioria dos países do mundo, principalmente na Ásia e da África, por questão cultural, lá a criança começa a fumar muito cedo. Então o tabagismo ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença pediátrica. Então, na nossa realidade, as nossas autoridades governamentais não se preocupam com isso, mas o ideal seria evitar que a criança ou o adolescente inicie o tabagismo. Me assustou isso da criança, porque eu não vejo no Brasil. É uma doença nas pediátrica. comunidades pobres é muito comum. Outra doença prevenível seria prevenção do câncer de colo uterino e do câncer de pênis, que são doenças provocadas por um vírus chamado HPV, né, que é o vírus do papiloma, vírus humano. Mas isso muita gente tem, né, doutor? Se você tem um são HPV, vírus normais. Se você tem um HPV, não necessariamente, só 2 ou 3 é que são cancerígenos. Se não me falha a memória, 17, 18, 19, e essas vacinas contemplam o bloqueio desse vírus, quer dizer, eles têm um efeito de proteção e que dura a vida inteira. Mas só até determinada idade que você pode ser inoculado, ou não? Existem várias polêmicas no assunto. O que está para sair agora recentemente é um estudo clínico de grande dimensão, com milhares de pacientes, e que mostra que a vacina em dose única pode proteger sem precisar fazer as 3 doses. A idade mínima e máxima existem? Não existe. Na realidade, deve-se começar antes de iniciar a vida sexual, imagina-se que 16 anos de idade, e o ideal que seria vacinar os 2 sexos, sexo masculino e feminino. E a aplicação em dose única confere proteção definitiva. Essa é a tendência de consenso. Mas o sexo seguro, usando camisinha, etc. tal, que previne doenças sexualmente transmissíveis em geral, também é um método de prevenção para a difusão do HPV. É um método de prevenção. E nós temos um fato muito ruim no nosso país, que nós temos uma cidade que tem a maior incidência mundial de câncer de colo uterino, que é Recife, no estado de Pernambuco. Então é conhecida mundialmente. Então, mais que a África, mais que a Índia, mais... nós temos essa, que informação, essa titulação. Né? E quem já possui o vírus HPV... Pode aplicar a vacina, tem benefício em aplicar a vacina. Doutor, nós falamos aqui a respeito do câncer de mama, do colo uterino, e tocou rapidamente no assunto próstata. E há muito preconceito, a gente já falou aqui, sobre a questão do toque retal, principalmente nos homens, etc. e tal, comportamento cultural, né, sobre isso. E o senhor falou no exame que é o PSA. Né?
Isso é combinado? O ideal é combinado? É fazer um só? Como é que é o procedimento correto? O procedimento correto é a combinação dos dois. É o toque retal, Sim. que serve não somente para detectar alterações na próstata, e também diagnostica tumores no cólon e reto, que 70% a 80% desses tumores começam exatamente nessa região, e são mais frequentes nessa região. Há muita piada sobre isso, mas não tem graça nenhuma, porque a doença é uma doença que pega os homens, né, numa fase da vida e que ele ainda é muito produtivo, sob o ponto de vista do trabalho, e a existência do câncer é o contrário. O cara que quer se manter na sua masculinidade deveria se submeter até para ter uma vida sexual mais saudável e mais longa. Né, podendo não ter só sexual, mas a vida. Sim, mas né? Eu estou falando sobre preconceito porque alguns se dizem machões e não fazem o exame do toque retal. Né? O cara vai perder a sua masculinidade exatamente porque não fez. Não fez, porque vai ter problemas relacionados à reprodução. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para talvez seja importante divulgar a técnica do exame. É uma técnica simples. Usa-se luva esterilizada, se usa uma medicação que pode ser desde um anestésico local até uma vaselina. Sim. A técnica do exame inclui uma simples dilatação do esfíncter, e essa dilatação do esfíncter permite, quer a paciente ou o paciente queira ou não, ele consegue fazer o exame. Sim. E ele é praticamente indolor, inofensivo e não causa nenhum tipo de problema. Lá venho eu com os meus tradutores, às vezes não são tão agradáveis, mas eu tenho que falar, doutor, vamos dar um sinônimo para o esfíncter. A entrada do canal anal, existe uma musculatura que ela, quando é pressionada, no bom sentido, pressionada que eu digo no sentido de dilatação digital, simples toque digital, essa musculatura ela se dilata, ela se contrai positivamente, ela não se contrai, ela se dilata. E essa dilatação permite a passagem do dedo explorador, e esse dedo explorador, claro, com uma técnica apropriada, com sensibilidade, com sutileza, o exame é muito bem realizado e ele não é feito a todo mês, nem a toda semana. Claro. É um exame que é feito a cada ano ou a cada 2 anos. Não, mas dá importância da gente de falar as palavras, porque assim, o esfíncter ele é menos divulgado do que a palavra ânus, né? O pessoal no jargão fala até coisas piores, mas a gente está aqui na técnica mesmo, querendo explicar para quem está em casa. E seguindo nessa linha, doutor, queria te perguntar, porque está muito em moda hoje em dia. Todas as mulheres, as que têm mais recursos, já puseram. As que têm menos, estão fazendo crediário, pagando carnê. Todo mundo é um desejo nacional, prótese de silicone no seio. Quer dizer, estética, né? Quer dizer, não quando a mulher necessariamente teve uma mastectomia. Isso daí pode aumentar a incidência de câncer? Não. Prótese mamária, seja ela de silicone, seja ela de poliuretana, ela não tem nenhuma relação de causa e efeito com câncer de mama. Nem mesmo essas senhoras pelo mundo afora, ou pelo Brasil, inclusive, que tiveram rompimento da prótese, esse rompimento não causa câncer, ele causa no máximo uma reação inflamatória, que pode se esperar um determinado tempo até para operar, para retirar e trocar a prótese. Não tem nenhuma urgência absoluta. O que é importante chamar a atenção é que essa cirurgia, ela tem um caráter estético, mas em alguns lugares no mundo onde tem uma riqueza maior, um nível de informação maior a nível de educação para a saúde, as mulheres com risco ou sem risco genético, elas estão fazendo a chamada mastectomia subcutânea redutora de risco. É um nome comprido, mas significa dizer o seguinte: o cirurgião plástico faz uma incisão pequenininha no sulco inframamário por debaixo da mama. Tipo um sorriso embaixo, exatamente, né? uma incisão que não aparece depois da cicatriz, segue linhas de força, ela fica estética. O cirurgião plástico retira todo o tecido mamário, todo o tecido glandular, ou seja, ele, entre aspas, descasca, entre aspas, o tecido mamário, preserva a areola, preserva o bico da mama, preserva a areola, preserva toda a parte anatômica, ela não modifica. Retira todo esse tecido glandular e coloca 2 próteses. Essas mulheres estão fazendo no sentido de evitar que venha a ter um câncer de mama mais adiante. No nosso meio, essa cirurgia, ela só é autorizada ou ela só é considerada como indicação clínica formal naquelas pacientes que têm o BRCA1 e 2 positivo e naquelas pacientes que têm displasia mamária muito grave, adenose florida, que têm alterações mamárias histológicas muito graves e que o cirurgião plástico ou mastologista ou oncologista indique essa cirurgia
no sentido preventivo. Quer dizer, depois que a mulher já passou sua fase produtiva e já isso, reproduziu, já teve filhos, já amamentou, ela tem a possibilidade de fazer isso do ponto de vista estético, esvaziar de evitar de ter um câncer de mama. Toda essa área, e aí ela não terá um câncer de mama e ainda vai ficar bonita. Quer dizer, é uma coisa recomendável. É recomendável, mas que tem que ser indicado com muito critério e com divisão de responsabilidades entre a paciente, a sua família e o seu médico assistente. Tem que ser sem prejuízo algum, sem prejuízo algum, porque não fará falta, porque a glândula mamária está ali absolutamente para poder amamentar. Uma vez esse período sendo findado, você só pode eventualmente, se for o caso, como se os níveis dos exames que o senhor falou forem reais, adquirir um câncer. Então, a melhor coisa a se fazer, como o senhor falou, seria tem que ser com bastante critério. O problema é que o critério hoje está sendo ao inverso. A juventude, por questão estética, está optando por fazer prótese de silicone, sem levar em consideração que depois vai precisar passar por um período de amamentação, onde o seio vai aumentar. Colocar e ter a sua prole completa, o senhor está falando de um processo que naturalmente pode ser seguido, e aqui a gente está observando uma inversão disso. Mas isso dá quase que um programa. Isso é um outro capítulo. Aliás, deixa eu aproveitar seu livro para mostrar aqui, porque esse livro, o senhor já me presenteou com eu quero dizer para quem está em casa que eu recomendo. Ele fala muito fácil, explica a pessoa o passo a passo, como é que funciona, como a pessoa receber esse diagnóstico, né, que é uma dureza, e ver que é possível, tudo é possível, e explica aqui de uma forma muito bacana. Então, tem algum site que a pessoa possa comprar? Está em alguma livraria? Como é que a pessoa adquire esse livro? Esse livro foi editado pela editora Nova Razão Cultural. Ela se encontra em livrarias a pedido ou exposto, pode ser solicitado. Doutor, uma situação que a gente sempre, nós já abordamos aqui a questão da alimentação, e a Cláudia complementou com uma informação a respeito de agrotóxicos, enfim, contaminantes de alimentos. É importante a gente salientar que existem produtos que são ecoamigáveis, não chegam a ser orgânicos, são produtos que cumprem pelo menos aquilo que está recomendado pelo fabricante no uso dos agroquímicos, etc. e tal. E é muito importante que a sociedade pressione para que tanto o varejo de alimentos quanto os produtores, quer dizer, uma campanha de conscientização, isso é fundamental a gente estar falando, porque quem está nos assistindo é consumidor, mas a gente também entra lá no interior, em regiões produtoras. Então, o uso do agrotóxico, ele não causa só o efeito sobre a própria população que está usando o agrotóxico, né? E isso tem sido objeto de muita campanha educativa nossa, no âmbito da Secretaria de Agricultura, do Governo do Estado, órgãos que estão trabalhando nisso. Mas é muito importante haver a conscientização de que, mesmo aquilo que não é orgânico, se você tem, digamos, o período de aplicação de um produto naquele alimento, e ele só pode ser consumido após 20 dias da última aplicação, que isso seja efetivamente cumprido. Então, eu acho que isso é uma recomendação de conscientização, mas, além disso, essa prática de lavar os alimentos e, enfim, ter um procedimento em relação a cuidados sanitários, também está recomendado no caso de limpar o alimento de eventuais resíduos, não é isso? Dentro desse capítulo da agricultura ou da nutrição, temos que chamar a atenção da dieta que deve ser balanceada. Evitarmos o consumo exagerado de carne vermelha é algo também digno de nota. Segundo, evitar alimentos transgênicos. É complicado, mas é uma realidade. Não sabemos mais quais são, né? Essa é a grande verdade, porque a soja transgênica... A questão dos alimentos orgânicos, concordo que é difícil que toda a população tenha acesso, né? No nosso estado, por exemplo, que eu saiba, só a região serrana fabrica isso com com certo rigor. O consumo também de adoçantes artificiais, eu sou favorável que fosse proibido. O problema é uma briga tremenda. De todos os tipos? Aspartame... Artificiais todos deveriam ser proibidos. Se não proibidos, um alerta, porque nós temos muitas pessoas diabéticas, hipertensas, obesos, que saiba que está correndo risco. Risco de câncer de mama, tumor cerebral, leucemia... Nossa... Porque eu soube que a sacarina sódica, era um problema, mas o aspartame também, a estévia. Não, estévia natural é o único que é permissível. Sacarina, aspartame e ciclamato, eles deveriam ou ser proibidos ou ter um alerta advertidos. Advertidos, que nem o tabaco, que pode fazer mal à saúde
e que deveriam ser proibidos nos adolescentes, nas mulheres grávidas, por motivos óbvios. O ideal é que fosse proibido. Pouca gente sabe, por exemplo, o aspartame. Pouca gente sabe, aspartame pode se passar que seja uma substância química, aspartame. Nada mais é que a combinação de ácido aspartico com metanol que vem na gasolina. Entendeu? Então é criminoso, né, esses anúncios promocionais, inclusive por atores, atrizes, ganhando... Sem palavras, não sem tem nem palavras. comentários. E o açúcar light também? O açúcar light... O que é isso? O açúcar light é um açúcar, vamos dizer assim, industrial. Mas na realidade, o açúcar mascavo, o açúcar natural e a estévia natural, aquela estévia que vem sem complemento, eles são seguros. Então, como saber se a estévia é natural, doutor? Porque... Não, existe uma estévia natural fabricada por uma cidade, aquela cidade onde tem o aeroporto lá perto de Curitiba, eu esqueci o nome agora. Essa estévia parece que tem um controle, tem um controle industrial bastante favorável. Então, é uma garantia. Agora, o consumo desses adoçantes... Agora o senhor vê, tem uma cidade no Brasil que fabrica a estévia... Não, mas é distribuída no Brasil inteiro. Uma coisa de louco, meu Deus do céu. E os alimentos defumados, tem alguma... Os alimentos defumados, ele esbarra junto ao forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas... Também? Forno de micro-ondas é proibido em alguns países da Europa. A fabricação e consumo. Fabricação e venda é proibido. Doutor, explica, porque olha, eu sempre achei isso, mas eu não sou oncologista, nada mais é que uma radiação. É uma radiação não ionizante, não é que nem uma radiografia que você vai fazer de tórax numa clínica radiológica. Mas é uma radiação parecida, é uma radiação não ionizante. Se você observar, por exemplo, se você tiver um herpes labial, que é uma coisa que qualquer um de nós pode ter, e se você encostar na televisão diariamente, uma semana, o herpes labial você vai ficar curada rapidamente. Por quê? A televisão, ela emite radiação não ionizante, mas é uma radiação eletromagnética. A mesma coisa, o forno de micro-ondas, ele contamina, entre aspas, naturalmente, os alimentos através dessa forma de radiação não ionizante, não raio-x, mas que é a micro-ondas. O do micro-ondas é só a comida que está dentro do micro-ondas ou o ambiente? Porque tem gente que abre antes do pipipi terminar. Só a comida, só a comida. E o alcance dele é muito pequeno. Colocar no micro-ondas, ainda num pote de plástico, é duplo crime. Esbarra na mesma situação do aspartame, do ciclamato, da sacarina. Deveria ser advertido que tem riscos. Que falta de informação. Os riscos não são conhecidos. É para isso que a gente está aqui. É uma falta de informação, né? Porque a propaganda telefonia celular, mesma coisa. O que o senhor sugere? Telefonia celular, o telefone celular, ele não é feito para namorar, nem para conversar, nem para conferências telefônicas como nós fazemos no telefone convencional fixo, chamado de fixo. A telefonia celular ela foi feita para emergência e para chamadas rápidas. Mas qual o subterfúgio? Talvez usar aquele fone, colocar o telefone na mesa? Não adianta, não. Também o problema é o telefone celular e a antena de telefone celular. Talvez no seu prédio tenha uma antena de telefonia celular e você não saiba, que eu digo na população geral. Né? E aí, isso irradia para o prédio? Radia telefonia. A antena deveria haver uma legislação, né? Como é chamado aqui no Brasil, relatório de impacto no meio ambiente, chamado RIMA. Claro, para garantir que tem segurança ou não. Então, antena de telefonia celular é perigoso e o consumo de telefone celular, na forma como nós vemos na nossa população, ele também é maléfico à saúde. E a incidência é, novamente, leucemias e tumores malignos cerebrais. Por isso, talvez, o aumento da encefalia, a dor de cabeça tem sido assim galopante ultimamente. Não, aumento de câncer, de uma forma geral, volta e meia há críticas por veículos de grande credibilidade, que há circulando na internet capítulos dizendo que está aumentando o câncer de mama em jovem, ou que está aumentando o câncer de uma forma geral. Isso é uma verdade, realmente está aumentando o câncer em geral, em faixas de idade mais jovem. Os motivos são os mais variados possíveis, né? Por exemplo, de doenças que são pouco faladas. Vamos aqui comentar mielomas, que é uma doença hematológica maligna que provoca alterações no esqueleto e grandes complicações. Ela vem aumentando muito a incidência, principalmente em pessoas jovens, e o motivo é contaminação por substâncias químicas pesadas dos nossos lençóis de água, chamados lençóis freáticos. Então, a nossa estrutura sanitária, ela é de péssima qualidade. Quando eu falo nossa, claro que não é só do Brasil, ela vem do México para baixo, passando pela América Central até o Uruguai, nós temos provavelmente uma das maiores incidências mundiais de mieloma, que é uma doença que vem aumentando muito. O doutor está bem habilitado para falar nisso, que já trabalhou na Espanha, nos Estados Unidos, no Panamá, tá, né? Cristiano,
Vamos começar a fechar, infelizmente, porque esse programa a gente tinha que fazer uma série deles, doutor, porque eu acho muito esclarecedor, né? Você que está em casa deve ter aprendido um monte. Eu aprendi um monte, você também, seguramente, né? Eu acho que é muito importante salientar, além da informação, e para finalizar, toda essa parte de investimento na rede pública, na prevenção, e levar essa média e alta complexidade em oncologia para os municípios do interior. Nós temos uma grande deficiência nos municípios do interior, acaba concentrando muito o tratamento aqui. É triste ver os veículos saindo de municípios do interior com pessoas que estão submetidas já a químio, a rádio, que é um processo muito pesado do ponto de vista das pessoas, e ter que fazer ainda uma viagem longa para se tratar, quando a gente tem que levar essa rede ao encontro das pessoas. Então, a principal mensagem, eu acho que é essa, se aplicar nessa direção. Doutor, o senhor quer mandar um abraço para alguém? Eu mando um abraço para os meus pacientes, para a minha equipe de trabalho, e concordo plenamente com o deputado que há que mudar a assistência de câncer, né? Será que não foi preciso o presidente Lula ter um câncer de laringe e a nossa presidente ter tido um linfoma, e não todos os pacientes podem ir para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo? Isso é uma lástima, e eu sou autor de um artigo que foi publicado no Conselho Federal de Medicina, um artigo cujo título é Pela Extinção dos Cacões Privados, que isso é uma verdadeira pouca vergonha que nós temos no Brasil. Os pacientes são tratados como seres inferiores, não têm acesso à medicação de última geração, são submetidos a processos de fraude. Alguns desses colegas que são donos dessas clínicas são proprietários de apartamentos em Key Biscayne, em Miami, praticam fraudes. O governo federal não tem um menor interesse em fiscalizar isso. Eu mesmo sou denunciante no Ministério Público Estadual de fraudes praticadas e nada acontece. Então, eu acho que se bastou o presidente, o ex-presidente e a atual terem tido uma doença maligna, né? A presidente um linfoma, provavelmente um linfoma não Hodgkin, ela deve estar curada. O presidente Lula deverá ficar curado, porque ele está se tratando com uma boa equipe médica, e nem todos os nossos pacientes têm acesso a isso. Muito obrigada pela sua presença, obrigada, Cristiano, por me ajudar a tocar esse belíssimo programa. Muito obrigada a você por estar conosco, que a gente sabe que a sua audiência é uma questão de escolha. Fiquem com Deus, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Viu quanto a gente aprendeu nesse programa de hoje? Um beijo, até o próximo.